Oi, gente, quem viu meus stories em que eu falava sobre o ranço que eu tava sentindo da garota perfeita, ou que eu tava chamando de pugliese norueguesa, eu quero deixar bem claro que eu estava sendo debochada, irônica e tava fazendo amplificação de sentimento. Eu não tenho absolutamente nada contra essa pessoa, muito pelo contrário, eu prefiro 1000 vezes conviver com uma pessoa assim, que tem uma rotina certinha e a vida dela é mais estruturada, enfim, acaba não interferindo na rotina de outras pessoas do que viver com uma pessoa caótica, que não respeita outras pessoas, que as coisas são, enfim, totalmente imprevisíveis. Mas ter falado sobre isso me fez refletir sobre um assunto que eu já estava querendo trazer para os stories, mas como a reflexão vai ser um pouquinho grande, eu resolvi gravar esse vídeo, porque aí, enfim, você coloca para escutar quando você estiver fazendo alguma outra coisa e aí ver se faz sentido para você, que é sobre a inveja. Então, quando eu falei desse sentimento, né, que dá... Então, pra quem não viu, deixa eu explicar. Na casa aqui onde eu moro, veio morar uma norueguesa e que ela tem uma rotina super certinha, assim, uma pessoa bem metódica com a sua rotina. Então, ela acorda mais ou menos umas 5h30, ela sai pra fazer exercício um pouco antes das 6, um pouco antes das 7 ela volta, aí ela se arruma pra ir trabalhar, aí ela toma o café da manhã dela super saudável sempre, todos os dias, mais ou menos as mesmas coisas todos os dias, toma os suplementos dela. Quando dá entre 8, 8h04, 8h05 no máximo, ela tá saindo de casa pra ir trabalhar. Aí por volta de 5 horas da tarde ela volta em casa, aí ela se troca, não lembro se ela come um lanchinho ou não, mas aí ela vai se exercitar de novo e aí ela volta pra casa e vai fazer o jantar lá dela e geralmente coloca uma máscara verde no rosto e essas coisas, tirando a máscara verde, essas outras coisas ela faz todos os dias, ela tem essa rotina certinha todos os dias. E aí eu brinquei falando que eu tava com ranço dessa pessoa, porque como é possível, né, você conviver com uma pessoa tão perfeita assim e tal. E aí, mas ao falar sobre isso, né, eu fiquei pensando assim, que obviamente conviver com uma pessoa assim despertou algum tipo de sentimento, por mais que não tenha sido um ranço de verdade, né, mas assim, que sentimento é esse? Que nome poderia dar para esse sentimento? Então... inicialmente eu entendia que assim, a inveja, né, o termo inveja, ele só se aplicava quando a gente queria retirar algo de outra pessoa, que a pessoa tem, que a gente gostaria de ter, ou quisesse que essa pessoa perdesse o que ela tem. Eu não conseguia dar um outro nome pra quando você olha uma coisa que outra pessoa tem, que você admira e você gostaria de ter também algo como aquilo, né? Algumas pessoas chamam isso de inveja branca na língua portuguesa, né? Mas... já vi dentro de contexto religioso as pessoas sempre criticando, falando não tem essa não, inveja é inveja, inveja é um negócio ruim, que eu não sei o que, porque na língua portuguesa não existem dois termos para isso. Mas eu descobri que na verdade eu descobri por um vídeo do Minutos Psíquicos, então muito obrigada, André, você poupou meu tempo fazendo essa pesquisa, que dentro da psicologia existem dois termos. Em outras línguas, em algumas outras línguas, existem dois termos para diferenciar esses sentimentos. Então, na psicologia se chama uma de inveja benigna, que é essa inveja que, na verdade, ela move a gente, põe a gente para cima, faz a gente buscar alcançar aquilo que a outra pessoa tem. Então, a pessoa alcançou algo, eu também quero, e tá tudo bem. E existe uma outra inveja que é essa que causa esse sentimento desagradável, que é a inveja maliciosa. Que é justamente isso, que ela põe a gente pra baixo e faz a gente ficar desejando que o outro perca aquilo que a gente gostaria de ter. Então, entender que existe essa diferença faz muita diferença, porque os caminhos que a gente vai percorrer, dependendo do sentimento, são diferentes, né? Essa outra, a inveja maliciosa, é uma coisa que a gente precisa ter muito mais cuidado e atenção para poder lidar com isso, porque isso vai gerar um sofrimento muito grande na nossa vida ou problemas nas nossas relações, do que a inveja benigna. Mas muitas vezes a inveja benigna, ela surge, a gente se incomoda e quer evitar esse sentimento. E aí eu vou dar alguns exemplos que aconteceram recentemente, que eu achei muito curioso, que aconteceram na mesma semana, e aí remeteu a uma coisa que já tinha acontecido inclusive comigo. Eu estava escutando uma aula que falava sobre, enfim, produtividade, como a gente alcançar lá determinados objetivos que a gente gostaria de alcançar, e uma das orientações era não ficar vendo redes sociais. Porque a gente é invejoso por natureza, a gente se sente muito incomodado se a gente vê fotos dos nossos amigos e felizes na praia, viajando com determinadas conquistas, a gente não deveria ter contato com isso. Aí primeiro me incomodou que eu falei assim,
não sinto isso, não. Quando eu vejo meus amigos bem, felizes nas fotos, eu me sinto muito feliz por eles. Então, não é essa a questão. Embora em algumas situações tenha causado algum desconforto, mas é uma outra história. Eu sempre entendi assim, isso não era inveja, né? Não quisesse tomar isso dos meus amigos. E aí, beleza, guardei essa informação e segui a vida. Aí, mais ou menos na mesma semana, aparece num dos meus atendimentos essa queixa. Uma pessoa comentando que ela estava até evitando de olhar o Instagram porque ela tinha visto os stories de pessoas, né, que ela gosta muito, de amigos muito queridos, e ela viu que essas pessoas tinham determinada coisa que ela queria muito, ela estava muito desconfortável de ver aquilo. Então ela resolveu até bloquear os stories para poder não ver mais, porque ela não queria ficar mandando energia negativa, que ela estava se sentindo invejosa. Claro, existindo uma palavra só, que normalmente ela é pejorativa, inveja, a gente quer evitar esse negócio. E aí eu comecei a aprofundar com essa pessoa se era de fato inveja, se o que ela estava sentindo era algo negativo, se ela de fato estava desejando algo negativo para os amigos dela. E aí chegou-se à conclusão que na verdade não era isso. Muito pelo contrário, ela estava desconfortável porque ela não tinha aquilo que eles tinham. Ela estava muito feliz por eles terem, mas que ela estava desconfortável. Eu falei, então você não vai mandar energia negativa nenhuma para as suas pessoas, né? Porque você na verdade está querendo buscar isso. Então, não se esquivar desse sentimento é importante. Você ter reconhecido que esse sentimento bateu em você é importante, porque agora você está percebendo que ele está te sinalizando algo que você quer. Então, muitas vezes as nossas emoções, inclusive as emoções mais difíceis, e eu nem vou falar em emoções negativas, porque esse termo negativo acaba carregando um significado pejorativo, mas quando a gente tenta lidar com emoções que são desconfortáveis, que são dolorosas e que são ruins mesmo, a gente quer se esquivar delas, porque elas são desconfortáveis. Mas se a gente perceber que essas emoções, a gente tiver noção, clareza, que essas emoções elas podem ser um indicador de que coisas importantes na nossa vida, coisas que a gente valoriza, objetivos que a gente quer alcançar, estão envolvidos nessa situação, a gente pode olhar para elas com um outro olhar. E foi o que aconteceu nesse caso. Essa pessoa, né, junto comigo, a gente conseguiu perceber, olha, tem algo aqui de valioso para você e acho que a gente precisa entender mais sobre isso. E aí isso remeteu à minha própria situação do que aconteceu também há uns meses atrás. Numa mesma semana, duas pessoas que eu conheço, que eu acho assim, pessoas muito queridas, colocaram nas suas redes sociais que tinham passado por um mestrado. E eu achei aquilo maravilhoso. Fiquei super feliz por essas pessoas, mas ao mesmo tempo bateu esse sentimento ambíguo, meio desconfortável. Eu falei, nossa, mas que é isso? Assim, eu devia estar feliz por elas e geralmente eu me sinto muito feliz com isso. Por que tá batendo desconforto? O desconforto não era com elas, o desconforto era comigo, era sobre mim. O pensamento que veio nessa hora foi, e eu? Mas e eu o quê? E eu que, assim, fazer um mestrado é algo que eu desejava no final da minha faculdade. Durante muitos anos foi um sonho pra mim. Eu já realizei muitos sonhos na minha vida, inclusive estar morando onde eu moro hoje, nessa exata cidade que eu moro hoje, é a realização de um sonho. Mas o mestrado é um sonho que ainda nunca se resolveu, nunca, assim, tomei uma decisão de fato do que fazer com isso, né? Teve determinados momentos que por circunstâncias não deu para eu fazer aonde eu gostaria de fazer. Depois aconteceu de eu passar num programa de mestrado, mas como era um mestrado profissional, eu só fui descobrir, mesmo sendo uma universidade pública, eu só fui descobrir na hora de fazer a inscrição de que eu teria que pagar uma mensalidade. Essa mensalidade seria muito cara para aquele meu momento de vida, eu não teria como pagar aquela mensalidade. Então isso foi uma experiência muito frustrante para mim. E aí depois disso eu nunca consegui me decidir como conciliar o mestrado com a vida corporativa que eu tinha, ou que programa de mestrado eu de fato faria, e as coisas foram mudando na minha vida, e o mestrado sempre foi um negócio que foi ficando aí meio confuso. Então, quando aconteceu essa situação dos meus conhecidos, eu me dei conta que, assim, cara, esse assunto me incomodou, esse assunto é importante pra mim, e eu fui levar isso pra minha terapia. E até a minha psicóloga falou, mas por que você nunca falou sobre isso se isso é um sonho pra você? Enfim, existem situações no meu momento atual de vida, inclusive questões de saúde, que fazem com que eu me questione se eu conseguiria dar conta ou não do programa de mestrado. Tem, obviamente, alguns desses questionamentos eles são bem reais, mas algumas coisas, né, a gente também pode ter distorções cognitivas, é por isso que psicólogos também precisam fazer seus processos de terapia. Então, eu pude trabalhar mais sobre isso na minha terapia, e aí eu fui me dando conta que, na verdade, como eu ainda não tenho uma definição do que exatamente quero fazer e tal, a minha psicóloga sugeriu que eu começasse a tentar entrar em contato com esse mundo de alguma forma que fosse
bacana, que eu fizesse alguns testes e visse o que acontece. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né, entre os temas que eu gosto, fazer algum curso de repente, dentro de uma área que eu acho interessante. E aí eu decidi começar a fazer um curso de Mindfulness na Universidade de Oxford, que é justamente o centro de referência para esse assunto, né? Então ontem eu comecei a fazer esse curso, que é um curso que é aberto para qualquer pessoa, não é um curso acadêmico, mas é um primeiro passo se eu quiser continuar fazendo uma formação acadêmica, tanto de mestrado ou para ser uma instrutora de Mindfulness. Então eu resolvi, né, seguir esse caminho e ver o que vai dar, como eu me sinto, como é que vai ser essa experiência, mas eu só dei esse passo, estou super feliz com isso, por ter começado esse processo e tudo mais, mas eu só dei esse passo, eu só tô fazendo isso porque eu identifiquei uma emoção que foi desconfortável lá atrás e eu fui investigar a fundo isso. Então, a gente deve acolher nossas emoções, né? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, por mais que tenha rolado esse deboche que eu falei nos stories ontem, né? É que a gente acolha as nossas emoções, mesmo que elas sejam difíceis, porque às vezes elas podem estar nos sinalizando algo que é importante pra gente. E no caso também dessa experiência, né, da garota, que eu chamo de garota perfeita, a gente também deve se questionar muito isso, né? Porque assim, socialmente se coloca que esse é o padrão, esse que deveria ser o correto. E quem disse que o certo é ser assim, precisa ser exatamente assim? Se ela estiver bem, estiver feliz seguindo essa rotina, ótimo pra ela, mas quem disse que a minha rotina, que não tá assim super regradinha, ela também não é perfeita, ela é perfeita de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o que os meus hormônios me permitem ao longo do mês. Então a rotina que eu tenho, ela é a melhor que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades e tá tudo bem, e ela é perfeita pra mim. E pode ser que a rotina que você tenha, que é diferente da minha, que é diferente da dela, é também a perfeita pra você, é o que dá no seu momento atual de vida. Então essa é uma reflexão que a gente também precisa ter, que às vezes a gente quer se comparar com o outro e aí se sente super incomodado e aí a gente joga no outro, tipo assim, estou com ranço dela, mas aí o ranço é do quê? A rotina dela tá funcionando pra ela, tá perfeito pra ela, e aí eu comparo com a minha e vejo que a minha não tá funcionando. Será que o ranço que eu tô é dela mesmo ou eu tô com ranço de mim, comigo mesmo, porque eu não tô reconhecendo o valor daquilo que eu tô fazendo? E a gente poder reconhecer isso e falar, não, peraí, isso aqui não tá fazendo muito sentido, na verdade. Tudo bem, ela pode ter a forma de existência dela e eu posso ter a minha e tá tudo certo. As duas estão muito boas, estão muito perfeitas e maravilhosas, né? Então essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês e queria também saber o que vocês pensam sobre esse assunto, sobre essa inveja, saber que existe dois tipos de inveja, né? A benigna e a maliciosa. Então é isso, até a próxima.